Convido os irmãos para nós abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10. Vê a partir do verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amais, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidões. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, como é precioso poder abrir a Tua Palavra e depender única e exclusivamente do Teu Espírito para revelá-la a nós. Senhor, é com esse coração que nos achegamos diante do Senhor nessa noite. Nos achegamos aos Seus pés, ó Senhor, porque nos compraste com Teu precioso sangue. Nós somos do Senhor. Entre todos os povos desse mundo, o Senhor nos escolheu a nós, para que nessa noite nós estivéssemos aqui para Te ouvir, Senhor. Por isso, aquieta o nosso coração nessa noite diante do Senhor. Senhor, o nosso coração é sempre agitado, mas nós trazemos o nosso coração, a nossa mente cativo ao Senhor nessa noite, para que a Tua Palavra, Senhor, penetre em nossos corações. Porque nós temos crido, Senhor, que a Tua Palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é a única, Senhor, que pode penetrar no nosso coração e discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Por isso, Senhor, nessa noite, usa a Tua espada afiada, Senhor, e penetra cada um de nós, expondo o nosso coração, para que realmente, Senhor, em nossas vidas haja um pleno arrependimento e nós possamos nos voltar para o Senhor. Nós possamos realmente ter um viver diante de Ti. Ó Senhor, essa noite é Tua, Senhor. Usa de graça, de bondade com a Tua igreja reunida aos Seus pés e fala a cada um de nós para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é um texto bastante precioso para nós e que chama a nossa atenção, né? E sabe aquela mesma pergunta que o Senhor fazia todos os dias, que o Senhor fez naquele dia, que o Senhor tinha comunhão com Adão todos os dias, na viração do dia ele vinha ter comunhão com Adão. E naquele dia o Senhor chega, né? Então o Senhor já sabia que Adão tinha
desobedecido a Ele, mas o Senhor faz uma pergunta para ele: Adão, onde estás? Né? E penso que o Senhor tem feito essa pergunta para nós, né? Cada um de nós: aonde você estás? Né? E olhando esse texto, o Senhor faz outra pergunta para nós, né? O Senhor diz: eu quero requerer de vocês que vocês sejam fiel àquilo que eu tenho falado para vocês, né? Então, irmãos, essa pergunta nós precisamos compreender claramente que ela foi feita a Israel e hoje está sendo feita para nós com muito mais intensidade, né? Porque, irmãos, há uma verdade na palavra do Senhor, que quando o povo, e aqui Moisés está trazendo novamente a palavra, a memória, para os irmãos perceber como o Senhor é insistente. Porque nos três livros a gente percebe o Senhor chamando a atenção na mesma situação. Então o povo aqui está para entrar na terra, né, de Canaã. Eles estão na beira do rio Jordão. Então ali eles têm um tempo ali, e o Senhor, através de Moisés, no livro de Deuteronômio, ele começa a explicar tudo aquilo que o Senhor tinha já ensinado eles durante os 40 anos. E o Senhor então chama a atenção deles, por quê, irmãos? Porque eles viram, durante os 40 anos, eles viram a nuvem seguindo eles. Quer dizer, eles seguiam a nuvem. Então aquela nuvem durante o dia fazia sombra para eles não morrer de calor naquele deserto, e à noite aquela nuvem se transformava em fogo para esquentar eles, porque no deserto de dia é quente, à noite é frio. Então o Senhor cuidou deles durante os 40 anos, né? E aí então o Senhor, quando chega nesse momento aqui, o Senhor diz: o que é que o Senhor requer de ti? Que tu sejas fiel, né? Que vocês sejam fiel. Então, irmãos, isso precisa chamar a nossa atenção, né? Porque o Senhor, ele fala aqui, agora pois, no verso 12, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? Então, quando o Senhor Jesus estava ali conversando no Sermão do Monte, ele fala assim, no contexto lá de, vocês não andem ansiosos por aquilo que vocês necessitam, né? Nem por aquilo que vocês comem, nem por aquilo que vocês vistam. Então, e aí ele vai descendo, quando ele chega assim, ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe, amar o Senhor de todo o nosso coração é a necessidade que cada um de nós temos, e é o que o Senhor requer de nós. O Senhor não vai requerer nada menos do que isso, irmãos, porque o Senhor, a gente começa a ver nas epístolas, e que o Senhor, através do Espírito Santo, principalmente usando Paulo, traz em vários textos ali, traz os nossos olhos lá para esse tempo que eles viveram, né? O Senhor não se agradou, o Senhor cuidou daquele povo durante os 40 anos, mas não se agradou da maioria deles, porque ficaram prostrados no deserto por causa da sua incredulidade, né? Então, e ali eles viam aquela nuvem, o Senhor cuidando deles, eles comendo o maná, que o Senhor todos os dias alimentava eles, né? E então, através da incredulidade deles, eles foram infiéis em muitas circunstâncias e acabaram sendo mortos pela sua infidelidade. Agora, quando chega para nós no Novo Testamento, é muito mais firme a palavra falada aos nossos corações, né? Porque lá em Hebreu vai dizer: como
Lá em Hebreus vai falar como nós escaparemos de uma tão grande salvação, sabe? Como que nós vamos escapar? Por quê, irmãos? Porque lá eles viam, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, quando nós cremos na obra de Cristo, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós e nós precisamos do enchimento do Espírito Santo para viver a vida cristã, sabe? Nós recebemos, irmãos, quando nós cremos, o Espírito Santo veio habitar em nós. Agora, o que o Espírito Santo está fazendo em nós? Ele está requerendo a nossa fidelidade. Está nos ensinando que nós devemos ser fiel em tudo aquilo que o Senhor tem requerido de nós, né? E no verso 16 aqui que nós estamos aqui, nos fala assim a palavra do Senhor: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, né? Circuncidai, isso quer dizer, tirai as coisas impuras do teu coração. Tira, por quê que nós podemos tirar as coisas impuras do nosso coração? Porque, irmãos, nós já morremos com Cristo, nós já recebemos a obra de Cristo em nossas vidas, e agora o Espírito Santo nos capacita, mostrando para nós que nós não pertencemos mais a esse mundo, não pertencemos mais às coisas que estão à nossa volta, né? Deixem esse verso, vamos deixar aqui, irmãos, e vamos para Efésios, para nós começarmos a ver quão sério é a palavra do Senhor para nós. Efésios capítulo 1, verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe? Deus nos tem abençoado com todas, não é com algumas, né, mas com todas as bênçãos espirituais, sabe? Como nós buscamos de maneira errada, nós buscamos bênçãos materiais, muitas vezes esquecemos de buscar as espirituais, que são muito mais preciosas, né? O Senhor Jesus, quando Ele está colocando a questão do dinheiro, das riquezas desse mundo, Ele coloca numa posição como que as riquezas é uma entidade, né? Ele chama de mamon, porque ali, se nós não tivermos sido, o nosso coração não tiver sido circuncidado pelo Senhor, as riquezas desse mundo ganham os nossos corações, né? E ele diz algo muito interessante: aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? E aí nós precisamos sondar o nosso coração, né? Nós precisamos sondar o que é prioridade para nós nesse mundo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais. Nós somos um povo agraciado, irmãos, que todas as bênçãos do Senhor vieram para a sua igreja, e Ele cuida de cada um de nós. O Senhor tem um cuidado. Lá nós vamos ver um texto mais para frente, lá em Deuteronômio mesmo, que ele fala, eu cuidei de vocês a tal ponto que vocês andaram durante 40 anos, as vestes de vocês não envelheceram, e nem os seus pés incharam, sabe? Então, as crianças, as vestes cresciam junto com as crianças, sabe? Então, o Senhor teve esse cuidado. E hoje, qual é a nossa vestes? As vestes que nós estamos andando hoje. Efésios diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, né, para andar nesse mundo. Então, qual é a nossa veste hoje? É Cristo. Cristo é a nossa veste que nós estamos andando nesse mundo. E nós vamos andar durante todo o tempo que nós estivermos nesse mundo, nós vamos andar com essas vestes. E elas não vão envelhecer. Elas vão se moldar
do jeito que se nós engordar, ela vai engordar. Se nós emagrecer, ela vai se amoldar a nós. E essa veste é Cristo Jesus, sabe? Então, quando nós percebemos isso, irmãos, por que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais? Porque o verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, sabe? Isso é que essa palavra precisa entrar no nosso coração e tomar todo o nosso ser, para que nós possamos dar glórias a Deus todo o tempo da nossa vida, porque, irmão, nós fomos escolhidos por Deus, sabe? Quando Deus estava formando esse mundo, nós já estávamos lá no coração dele, sabe? Deus, então, ele fez tudo isso pensando em nós, pensando na sua igreja, sabe? Porque nós já estávamos no coração dele, e ele nos chamou, por isso que foi ele que nos chamou. Não foi nós que almejamos ir para o Senhor, um dia eu resolvi crer. Não. Todo o tempo nós corremos de Deus. Todo o tempo nós corremos. Como Adão, quando Deus estava para chegar, Adão se escondeu. E assim era nós, irmãos, até que o Senhor nos venceu, nos encontrou e se revelou a nós. Por quê? Porque no coração dele nós já estávamos ali, sabe? Então, pensa que amor precioso é ele, né? E ele nos separou para que nós pudéssemos ser santos, né? Santos e irrepreensíveis em amor, né? E aí o caminhar dele, dizendo assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, sabe? Filhos que vão herdar a herança de Deus, né? Porque um filho menor de idade, ele não tem como herdar a herança do pai. Ele tem tutores que vão cuidar da herança até que ele chegue à maioridade. E qual que é a nossa maioridade? Filhos maduros, filhos já adultos, porque nós nascemos espiritualmente filhos. Quando nós nascemos de novo, nascemos espiritualmente bebês espiritual, e precisamos crescer, porque todas as bênçãos espirituais foram dadas a nós, né? Veja que privilégio, irmãos. Então ele nos conduz agora para quê? Para que nós somos filhos, mas filhos maduros para a glória do Senhor, né? Então ele está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando em nós, para quê? Para esse tempo da volta do Senhor, para buscar a sua igreja preparada, pronta, né? Por isso é que o Senhor se apressa. Agora, veja o verso 12 desse mesmo capítulo aí, irmãos. Nós somos separados, nós somos predestinados para filho, e o verso 12 fala assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, né? Então nós somos aqueles que somos os louvores da glória de Deus. Somos a expressão máxima de Deus nos seus filhos aqui nesse mundo. Agora, e aí o verso 13 vai dizer assim: em quem também vós, né? A palavra sempre vai trazer algo para nós firmar os nossos passos nele mesmo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, sabe? Então, nós cremos, nós ouvimos a palavra da verdade, né? Ela chegou até nós cremos, então nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E sabe quando o Espírito Santo vai deixar nós? Quando ele nos entregar a Jesus, naquele grande dia. Aí ele entregará a nós pronto, né?
pronto para herdar a herança de Deus. Porque lá em Romanos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe? Então nós vamos herdar tudo aquilo que Cristo herdar, nós herdaremos juntamente com Ele. Muito precioso isso, irmãos. Agora, por isso que nós precisamos compreender que a nossa vida aqui nessa terra é uma vida de submissão à vontade de Deus, e não mais naquilo que nós achamos, naquilo que eu acho que é melhor para mim, né? Porque, irmãos, a gente sempre tem que fazer a pergunta: o que o Senhor requer de mim? Sabe? O que o Senhor requer de mim? E isso tem que estar muito claro para nós, né? O Senhor requer de mim que eu seja fiel, que eu seja encontrado fiel na sua palavra. Por que que Ele requer que nós sejamos encontrados fiel? Porque Ele nos deu o seu Espírito, e o Espírito é aquele que traz toda a revelação de Cristo para cada um de nós, né? Quando o Senhor Jesus, lá em João, Ele diz para os seus discípulos que Ele iria para o Pai, mas que Ele enviaria o seu Espírito, e o Espírito revelaria todo o propósito dele, né? O Espírito vinha com uma única finalidade: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E mostrar toda a beleza do nosso Senhor Jesus, porque o Espírito Santo não tem outra finalidade em nossos corações, a não ser revelar Cristo, revelar quem é a pessoa bendita de Cristo Jesus a cada um de nós. Por isso que, irmão, nós precisamos compreender como é que nós estamos andando, como que eu estou fazendo, como que está a minha vida. Tenho amado mais esse mundo do que o Senhor? Ou tenho negado as coisas desse mundo para buscar a mente e a vontade do Senhor, né? São coisas que nós precisamos olhar e realmente estar com o nosso coração diante do Senhor, para que vejamos o que o Senhor tem requerido de nós, né? Vamos andar um pouquinho mais. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Sabe? Então nós precisamos compreender aqui, logo de cara aqui, irmãos, que nós somos prisioneiros do Senhor. Sabe? Um prisioneiro, irmãos, ele não se governa, ele está sempre submisso àqueles que estão conduzindo ele naquela prisão ou em qualquer outra circunstância, né? E nós somos prisioneiros de Cristo. Será que nós se sentimos prisioneiros de Cristo? Será que Cristo realmente pode contar conosco, né? E esse prisioneiro aqui, e essa palavra prisioneiro aqui, irmão, não é uma obrigação. O Senhor é tão precioso que Ele nos comprou e nos dá a liberdade de nós escolher. E o desejo dEle é que nós escolhamos o amor dEle, sabe? O amor dEle. Por isso que Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Sabe? Então, esse é a questão fundamental nossa hoje, né? Que nós precisamos ir aos pés do Senhor, irmãos, para compreender, ouvir a voz do Senhor, porque nós fomos chamados pelo Senhor. Agora, realmente, esse chamado dEle está surtindo efeito em nós? Nós estamos andando conforme Ele nos chamou? Como que o Senhor nos chamou? Ele nos chamou para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, sabe? Filhos, para que nós pudéssemos herdar a herança. E nessa caminhada que nós temos aqui, o Senhor vai nos dar todo o suporte. Todo o que nós precisamos nessa caminhada aqui, Ele vai nos dar. Porque Ele diz assim, no verso 2: com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então aqui, irmão, nós precisamos compreender que nós, naturalmente, nós não somos humildes, nós não somos mansos e nós não somos longânimos.
Não. Nós somos totalmente ao contrário disso aqui. Em vez de humildade, nós somos agitados demais. Em vez de manso, nosso temperamento é alterado sempre, né? Em vez de nós sermos longânimos, nós explodimos todo o tempo, sabe? Nós explodimos. O longânimo, o que quer dizer? Um elástico que estica, né? Sabe aquele pavio que o pessoal bota quando bota uma dinamite lá, aquele fio comprido, vai lá e bota fogo, dá tempo dele sair longe, aí é que vai explodir, né? Se nós for olhar para nós, quando acende o pavio, ele nem virou de costas, já explodiu, sabe? Nós precisamos, então, tudo isso é o Senhor quem vem trazer para nós, porque Ele fala assim lá em Mateus, né? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, né? Vocês têm que aprender de mim, que eu sou manso e eu sou humilde de coração, sabe? Então, como é que nós adquirimos humildade e mansidão? Tomando o jugo do nosso Senhor, andando junto com Ele, né? Como Maria, né? Em Lucas lá, Maria aquietava aos pés do Senhor ao ouvir os seus ensinamentos, né? E ele disse, o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, e aquilo que ela ouvir, ninguém atira dela, sabe? Então nós precisamos compreender para nós ser manso, para nós ser humilde, para nós ser longânimo, nós precisamos andar com o Senhor, sabe? Ter uma caminhada com o Senhor. E essa caminhada requer o negar a nós mesmos, negar os nossos desejos, negar tudo aquilo que nós temos requerido de nós, muitas vezes que esse mundo requer de nós precisamos deixar de lado. Para quê? Para servir ao Senhor, sabe? Então isso é muito importante, irmãos, como nós precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos andar do modo digno do Senhor. E aí nós vamos poder responder muito claramente o que o Senhor requer de nós, que nós andamos fielmente do jeito que Ele tem nos abençoado, porque, irmãos, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não falta, irmãos, não falta bênçãos espirituais para nós, se nós buscar no lugar certo. Mas sabe o que nós muitas vezes queremos, irmãos? Nós não temos tempo para buscar, para garimpar a verdadeira palavra, sabe? Nós estamos tão ocupados que nós não temos tempo para buscar adequadamente. E aí nós não vamos receber as bênçãos de tudo aquilo que o Senhor poderia fazer com cada um de nós, né? Assim como o Senhor pôde usar aqueles homens lá em Atos dos Apóstolos, né, que foram separados para servir as mesas, né? Então, como é que eles deveriam estar para servir as mesas? Cheio do Espírito Santo, né? Eles já tinham recebido o Espírito, mas eles deveriam estar cheios, né? Não era porque todos aqueles homens e aquelas mulheres daquela época tinham recebido o Espírito, né? Mas uma única coisa que foi falado para eles, esses homens que vocês vão separar, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, cheio, sabe? Então aí quando eles estavam ali, o que o Senhor pôde fazer com Estevão, o primeiro mártir? O Senhor pôde usar aquele homem com poder no Espírito para dar um testemunho e conquistar e perfurar o coração daquele Saulo de Tarso, que estava ali, ouvindo tudo aquilo que aquele homem começou lá em Abraão, né? E discorreu todo dizendo assim, que o Senhor não habita em casa feita por homens, sabe? Então o Senhor preparou
o lugar da sua morada, a igreja do Senhor. Então nós somos os privilegiados, irmãos, que estamos aqui. Agora o Senhor, o que o Senhor requer de nós? Que nós sejamos fiel na palavra dEle, né? E vai mais um pouquinho aqui, irmãos. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe? Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Sabe? Então aqui há algo muito especial nessa epístola de Éfeso, sabe? Porque a gente começa a olhar até o capítulo 3, o Senhor está dando doutrina. Os irmãos podem ver o tempo todo doutrina para a igreja. E aqui a partir do capítulo 4 até o final, o Senhor está trazendo a prática daquilo que Ele ensinou lá atrás. Por isso que ele começa esse capítulo 4 no verso 1, rogo-vos, pois, eu o prisioneiro. Né? Então cada um de nós somos prisioneiro. Então o Senhor nos deu toda a doutrina, como que nós devemos andar, como que a igreja deve andar. Né? E aqui então Ele traz nós para a prática dessa vida que nós recebemos agora, nós recebemos a vida, nós fomos selados com o Espírito Santo, fomos chamados e Ele nos dá suporte porque nós somos, Ele nos capacita a sermos humildes, sermos mansos, e agora Ele diz assim, esforcemo-nos para preservar o vínculo da paz, sabe? Esforcemo-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, sabe? Então, esse esforço, irmãos, nós devemos fazer pela igreja, porque nós fomos colocados num só corpo, onde Cristo é o cabeça, né? Há um só Espírito que foi dado a cada um de nós, e esse Espírito vai nos capacitar a trabalharmos. Por que eu fui chamado? Sabe? Nós já fizemos uma pergunta para o Senhor, será Senhor, por que o Senhor me chamou? Né? Não pense que você é que foi para o Senhor. Não, o Senhor te chamou. E o Senhor continua te chamando. Até Ele não vai desistir de você e nem de mim, graças ao Senhor. Mas nós precisamos compreender por que nós fomos chamados. Né? Então Ele nos chamou para nos esforçar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Então nós fomos chamados com uma única esperança, que Cristo voltará a nos buscar. Enquanto nós estamos aqui, nós fomos colocados num corpo e esse corpo precisa desenvolver. Né? Nós somos membros uns dos outros, como fala lá em 1 Coríntios 12. Né? E nós somos membros uns dos outros. Então precisamos compreender o que nós estamos fazendo com esse chamado que o Senhor tem feito para cada um de nós. Irmãos, mas o Senhor tem... Muitas vezes o Senhor tem me abandonado, eu tenho andado sozinho, eu tenho passado por muitas dificuldades nesse mundo, eu tenho me encontrado sozinho em todos os lugares, parece que os céus se tornaram bronze e a situação para mim está cada vez pior. Né? Vamos voltar lá em Deuteronômio, novamente, irmãos, para nós ver algo muito precioso da parte do Senhor para com cada um de nós. Deuteronômio capítulo 8. Quantas vezes nós reclamamos de Deus? Quantas vezes nós achamos que Deus tem nos abandonado? Quantas vezes nós clamamos pelo Senhor e não encontramos resposta para as nossas
aflições, muitas vezes, sabe? Então esse texto ele fala muito para nós a esse respeito, né? Deuteronômio 8, verso 1, nos fala assim: cuidares de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Bem, então aqui, irmãos, muitas vezes nós não compreendemos aquilo que o Senhor está conduzindo, porque o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Esse é o objetivo e esse é o propósito do Senhor para nós, de Ele vencer a nossa vida, e se não só de livrar nós do inferno, que seria para nós algo extraordinário, né? Mas Ele quer muito mais. Ele quer que nós herdemos a vida eterna juntamente com Ele, sabe? Que nós tenhamos eternamente a presença de Deus conosco. Sabe, isso é algo muito maior do que simplesmente o Senhor nos tirar do inferno, né? Então ele fala que nesse caminho que nós estamos trilhando, o Senhor nos guiou, o Senhor nos guia, porque ele fala assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, né? Então ele está nos guiando hoje, esses 40 anos. Para que ele guiou? Para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, né? E aqui chama atenção para nós, irmãos. O Senhor, primeiramente, Ele nos levou a nos humilharmos na presença dEle, porque a salvação, irmão, não dependeu de nós. Ninguém pode chegar para o Senhor e dizer assim: ó, a minha força. Não, o Senhor é quem veio até nós. Então Ele nos tirou tudo aquele suporte que nós achávamos que tínhamos. Não, o Senhor é quem nos e aí Ele nos provou o que estava no nosso coração, né? Se nós iríamos guardar ou não, né? Mas o mais interessante é o verso 3, fala assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem, certo? Então essa humilhação, irmãos, porque não foi nada nosso. E o Senhor nos deixou ter fome, né? Nos deixou ter fome, por quê? Para que nós desejasse o alimento espiritual. Porque se nós vamos ficar com fome fisicamente, né? Vamos deixar o almoço para a noite só. Como que nós vamos passar a tarde? Nós vamos ficar com fome. E quando nós estamos com fome, o que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente? Nós só almejamos encontrar alguma coisa para nós nos alimentar, para tirar aquela dor do nosso estômago, e a nossa mente não consegue se concentrar em mais nada, a não ser em comida, sabe? Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa fome dEle, não de alimento, dEle. Por isso que Ele diz, por isso que nós lemos lá em Efésios, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e nada, né? Então Ele pega algo físico que todos nós entendemos. O que é fome? Fome, né, é algo terrível, mas Ele diz assim: vocês precisam ter fome de mim,
sabe? Como vocês têm essa fome, que vocês estão aí querendo se alimentar, vocês precisam ter essa fome de mim. Porque daí, se vocês tiverem essa fome de mim, aí eu vou sustentar vocês com o maná, né? Eu vou sustentar vocês. Eu vou, sabe? Então é precioso a palavra do Senhor. Então nós vamos para a palavra, eu vou conseguir. Não, Ele vai nos alimentar, sabe? Então Ele vai nos alimentar preciosamente para quê? Para que nós possamos entender, de uma vez por todas, que o nosso viver nesse mundo não é do jeito que nós queremos, mas é de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Aí nós começamos a entender por que lá em Romanos 8, se eu não me engano 27, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas ruins, as coisas boas, nós possamos receber para a glória do Senhor, né? Porque a gente muitas vezes espera só as coisas boas, a gente dá glória para Deus, a gente nunca dá glória para o Senhor quando as coisas é ruim, mas nós precisamos compreender, irmãos, que tudo procede da boca do Senhor. Nada, nem, irmãos, se nós pudéssemos compreender que o Senhor, Ele cuida até do cabelo da nossa cabeça, né? O trabalho que nós damos para o Senhor, né? Principalmente as mulheres. Quanto cabelo perde por dia? O Senhor chegou lá, caiu um, Ele vai lá e dá baixo no livro de contabilidade dele. Caiu esse fiozinho. Então imagine, tem um lá todo o tempo, caiu, né? Quantos fios de cabelo por dia nós perdemos? E o Senhor tem contado tudo isso, como diz na palavra do Senhor. Então é um cuidado todo especial, sabe? Então Ele tem cuidado de nós. Ele tem conduzido cada um de nós para que vivamos uma vida totalmente dependente dEle, não segundo o que nós achamos, sabe? Então, irmãos, como nós precisamos, e aí a gente vê um texto desse aqui, e aí o verso 4 diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus, sabe? Então, irmãos, como isso? A gente começa a ver as palavras do Senhor e ver esse cuidado, assim como Ele cuidou desse povo durante aqueles 40 anos, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, sabe? E Ele tem nos disciplinado, sabe por quê, irmãos? Porque Ele não quer, Ele tem que dar a herança a filhos responsáveis, sabe? Nós não podemos levar a vida cristã de qualquer jeito, né? Por quê que não devemos levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito? Porque um dia nós herdaremos a vida eterna juntamente com Cristo Jesus, sabe? E aí como que nós vamos fazer, né? Precisamos compreender. É por isso que quando nós andamos aqui nessa terra, o Senhor traz um alerta para nós, né? E eu quero chamar para esse último texto de Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Amém? Então o Senhor chama a atenção, ó, não andem ansiosos, porque, irmão, toda a ansiedade desse mundo que a gente vê hoje é por causa dessas duas falas do Senhor aqui: vestes e alimento, né? As vestes e o alimento. Então a gente acaba se enterrando, buscando essas coisas, quando que o Senhor diz assim, aí Ele dá esses exemplos aqui para nós: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, né? E aí a gente diz assim: ah, mas Senhor, eu tenho que correr,
E aí o Senhor Jesus disse assim, ó, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso tesouro é Cristo Jesus, então nosso coração vai estar nele. Nós não vamos estar preocupados, porque Ele vai nos sustentar. Sabe, irmãos? Ele vai... mas nós ficamos tão agitados, irmãos, tão corre para todos os lados, nós ficamos muito ansiosos. Mas o Senhor disse, não andem ansiosos. Sabe? E tem um texto que chama muito e precisa chamar a nossa atenção. Mais esse texto, era o último, mas vamos olhar esse texto de Romanos. Romanos capítulo de número 8. Sabe, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e ver que nós somos aqueles que Ele tem cuidado de nós, sabe? Ele tem cuidado, o Senhor tem se revelado a nós. Ele diz, não andem ansiosos, vocês não andem ansiosos, vocês busquem a Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas que vocês estão querendo correr atrás, isso vos será acrescentado, né? Agora, por que isso? Aqui em Romanos 8, nos fala assim a partir do verso 31. Olha que beleza, irmãos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, se Deus é por nós, quem vai ser contra? Quem? Né? É o Senhor quem nos justificou, como diz aqui. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Sabe? E nós deixamos o Senhor de lado e ficamos correndo atrás de coisas. Irmão, nós precisamos parar com isso, buscar somente o Senhor e saber, e isso não quer dizer que nós devemos parar de trabalhar, não, mas o nosso coração precisa almejar somente o Senhor e saber que a provisão que necessitamos, Ele vai nos dar, sabe? Ele vai nos capacitar a trabalharmos para adquirir aquilo que Ele tem para nós. Lembre-se que a palavra de Deus diz assim, tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes, né? Então, para alguns o Senhor vai dar em abundância, para outros menos, mas o nosso intuito de todos nós é buscar o Senhor, né? Porque Ele vai nos dar todas as coisas juntamente com o Senhor, né? Aí o verso 33 fala assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, né? Então, mais uma palavra aqui que precisa encher o nosso coração. Quem vai acusar nós? Quem tentará acusar nós? Se é Deus quem nos justifica, né? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém? Então isso precisa estar muito claro para nós, irmãos. Quando a gente lê um texto desse, a gente toma posse dele, nada segura nós, nada segura a sua igreja, porque o Espírito Santo, Ele quer nos encher, sabe? Lembre-se, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Quando nós nascemos de novo, não houve arrepio, não houve emoção, simplesmente nós nascemos de novo porque ousamos, porque o Senhor se revelou a nós e nós aceitamos e Ele veio habitar dentro de nós. Agora o Espírito tem uma finalidade, nos encher dele mesmo, sabe, nos encher. Agora, para que o Espírito nos encha, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Por isso que o Senhor Jesus disse, é por isso que lá no começo, que nós precisamos,
O que o Senhor requer de mim? O que o Senhor requer de mim? Que eu seja encontrado fiel. E como é que eu posso ser fiel? Negando-me a mim mesmo e seguindo o Senhor. Só Ele pode me fazer fiel. Não queira ser fiel a Deus. Você mesmo. Vai aos pés do Senhor. Faça como Maria. Maria aquietou aos pés do Senhor, ouvir-lhes os seus ensinamentos, quanto que Marta estava agitada de um lado para outro, né? Fazendo a obra para o Senhor, sem discernimento, né? Então, Maria estava sendo enchida do Espírito Santo naquele momento aos pés do Senhor. Então, quando ela levantasse, então ela poderia servir a igreja com toda a unção do Espírito do Senhor, e não na sua própria força. E é isso que nós precisamos, irmãos. Saber que ninguém pode nos acusar, sabe? Porque foi Deus quem nos justificou, foi Deus que entregou seu Filho, né? Como diz lá em Isaías, agradou a Deus moê-lo por nós, sabe? Então a gente não consegue de mensurar que tamanho amor é esse, né? Dele entregar o seu Filho por pecadores como nós, mas Ele entregou. E aí o que Ele requer de nós agora? Fidelidade, né? Fidelidade. Então, irmãos, como nós precisamos ir aos pés do Senhor e clamar pela graça e a bondade do Senhor. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos-te por esse momento, Pai. Não temos palavra para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor ter entregado o seu Filho ali na cruz e ter mostrado para nós quanto o Senhor tem nos amado, Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos nossos pensamentos diante do Senhor e pedimos, Senhor, dá-nos a graça de crermos, dá-nos a graça, Senhor, de confessarmos os nossos pecados, as nossas infidelidades ao Senhor. Ó Senhor, nós queremos ser fiel a Ti, Senhor, por isso nos ajuda, compunge o nosso coração e venha de encontro às nossas dificuldades, Senhor. Ó Senhor, como nós temos vivido vidas, muitas vezes, Senhor, correndo atrás de coisas para nós mesmos, coisas que irão ficar aqui mesmo, Senhor. Por isso nos dê graça, Senhor, de buscar somente as coisas do alto, as coisas do Senhor, e tudo aquilo que nós necessitamos, o nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso viver aqui nesse mundo, o Senhor acrescentará segundo a vontade do Senhor. Por isso ordena as nossas vidas, Senhor. Nós temos vidas desordenadas. Nós muitas vezes trabalhamos demais, Senhor. Ou muitas vezes nós temos lazer demais, Senhor. Muitas vezes nós não dependemos nada do Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Ordena a cada um de nós. Coloca um limite nos nossos corações. Expõe o nosso coração, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquele povo no deserto. O Senhor humilhou o coração deles, para que eles pudessem ver o que estava no coração deles. Leva nós também, Senhor, a nos humilhar na Tua presença, Senhor, para que o nosso coração seja exposto diante do Senhor. Por isso nos ajuda, Pai. Visita cada um de nós e nos dê a graça de servir a Ti todos os dias de nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor.